Lembra de um caso que nós trouxemos aqui uma vez, que é do Toquinho, um cachorro que em 2023 ele foi agredido pelo ex-tutor em Ponta Grossa. Essa história aconteceu no Paraná e essa ação ela foi gravada por câmeras de segurança. Pois bem, esse cãozinho, agora, ele teve reconhecido pela justiça o direito de ser indenizado por danos morais pelo antigo dono. Essa decisão judicial, ela gera algumas dúvidas sobre quais os direitos que os animais possuem e qual o tipo de precedente jurídico que nós temos a partir de um caso como esse. Para entender tudo isso, eu vou conversar sobre esse ponto e alguns outros com o advogado especialista em direito civil, Kevin de Souza. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Algarte. Um prazer falar com você e todos aqueles que nos acompanham. Doutor, quando a gente olha um caso como esse, nós mostramos aqui essa imagem do cachorro sendo agredido pelo ex-tutor, porque agora ele está com outra família. E essa decisão, ela passa pela Unesco, a gente verifica ali o que foi olhado pela Convenção de 78 sobre os direitos do animal. Eu queria muito entender, através da sua explicação, o que foi verificado pela Justiça que leva esse animal nesse momento, que passa pelos maus tratos, a receber uma indenização desse tipo, um direito muito garantido. Perfeito, Algarte. Você já trouxe alguma contextualização sobre o tema e isso vem sendo difundido dentro tanto do judiciário brasileiro, que vem recebendo cada vez mais ações que tratam sobre essa possibilidade, uma vez que muitas pessoas acabam, por natureza, optando então por deixar muitas vezes de ter filhos para ter um doméstico na sua família e como um ente. E automaticamente, diante disso, o próprio Código Civil ele vai estabelecendo proposições que tratam, obviamente, de verificar a condição do animal enquanto um ser que, obviamente, não é mais um ser apenas semovente, mas sim como um ser senciente, ou seja, a proposta de alteração do Código Civil brasileiro prevê e vem ao encontro justamente dessa possibilidade de estabelecer no animal como um ser que, embora não tenha personalidade jurídica propriamente dita formada, como uma pessoa natural ou até mesmo uma pessoa jurídica, mas que sim tenha condições plenas de ser indenizado moralmente por alguma agressão e algum dano que foi causado. Doutor, quando a gente olha um caso específico como esse e a indenização, então ela foi definida pela justiça, ela precisa ser paga. Inclusive, se esse não for o rito, as penalizações elas existem para quem foi condenado num caso como esse. Mas como que funciona esse rito? A família, porque ele está com uma outra família agora, esse cachorrinho. Que bom, alguém que cuida da maneira que ele merece. É a família que recebe esse dinheiro, isso acontece durante um tempo. Eu queria entender como funciona esse rito. O dinheiro ele é especificamente para o cuidado do animal? O dinheiro ele é convertido, né? A indenização ela será convertida em favor do animal, mas obviamente, como ele não tem uma capacidade jurídica civil plena, e nem é uma pessoa natural e nem jurídica, caberá ao representante legal dele fazer a gestão desse valor. É importante a gente estabelecer que a juíza impôs algumas restrições para garantir que esse dinheiro seja depositado numa conta judicial e a movimentação ela seja condicionada à comprovação de que os gastos eles são diretamente em favor do animal, como alimentação, cuidados veterinários, medicação em si. Então, dentro desse contexto, a própria justiça estabeleceu esses critérios que criam balizas legais para a propositura, então, dessa adequação do dinheiro ser convertido em favor do animal. A gente está vendo essas imagens quando a gente fala aqui, doutor, dá uma dó, que eu fico imaginando que esse cachorro passou. Mas eu queria pegar num outro ponto, que é justamente um precedente que nós temos a partir de um caso como esse. Eu falo no sentido porque o que foi dito pelo ex-tutor é que as agressões, elas aconteceram porque ele tentava separar uma briga desse cachorrinho que a gente está vendo com o outro. E as imagens, elas são muito fortes, inclusive, em relação ao nível de violência. E o que nós temos de definição, pelo menos o que foi divulgado e analisado, inclusive, por essa decisão da Justiça, é que quando isso acontece, não é na violência, não pode pegar um pedaço de madeira e bater no cachorro. Você teria que usar ali um método específico, usar um pano para tentar separar, água, inclusive. Nós já mostramos aqui alguns casos de cachorros brigando e as pessoas cometendo algum tipo de violência, tentando puxar pedaço de madeira. Um caso como esse é justamente muito parecido. Quem agride um cachorro dessa maneira para separar uma briga pode também ter esse tipo de definição dada pela justiça? Indenizar o animal? Sem sombra de dúvidas, Algarte. A decisão, ela, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal, ela sinaliza uma ampliação interpretativa da própria Constituição Federal
no que tange a possibilidade do poder público e frente à coletividade proteger o animal de eventual crueldade. Isso não está previsto, obviamente, no Código Civil, porque é um Código Civil de 2002 que bebe da fonte do Código Civil de 1916, que considera, então, um animal de estimação como um bem semovente. E aí, a essa medida, né, e a tendência doutrinária que nós temos diante dessa decisão e também de uma interpretação doutrinária, é que reforça a possibilidade desses animais serem considerados partes no processo e até mesmo serem possuidores de direitos a ponto do dano moral e do dano material e, obviamente, a partir que ele tenha esse reconhecimento, nós temos também a possibilidade de indenizar e também responsabilizar criminalmente por maus tratos. E aí, obviamente, vem o Código Penal brasileiro trazendo essa disposição a ponto de criar mecanismos de controle para que se trate o animal assim como se trate um ser humano. Eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui falar desse caso e explicar para quem está em casa nesse momento o que deve ser feito e quais são os riscos de infringir uma lei e não respeitar o direito dos animais, como aconteceu com o Toquinho. Muito obrigado por falar conosco. Obrigado, Algarte, um prazer.